Estamos de volta. Educação e democracia. Essa é a conversa que hoje, no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Maria Isabel Noronha Bebel, presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP, e Helena Singer, socióloga e consultora na área de educação. A gente terminou o primeiro bloco e eu já tinha um monte de perguntas enviadas por internautas. Eu vou abrir com uma pergunta de internauta, ok? Que é a seguinte: Ian Queiroz pergunta o seguinte para vocês duas, Helena e Bebel: qual a melhor forma de acontecer uma real e profunda mudança na educação, com um maior protagonismo infantil, juvenil, um maior envolvimento das famílias e da comunidade na escola, uma situação mais digna para os professores, uma mudança desse tamanho viria a partir do Estado ou da comunidade, ou de ambos? Uma mudança de pedagogia colaboraria para mudar a visão da escola? Helena. Olha, uma mudança assim profunda precisa vir de todos os lados, né? Precisa vir do Estado, da sociedade civil, da comunidade. Tem implicações do ponto de vista pedagógico, mas não só. Né? Tem uma questão de política, de financiamento, de formação de professores, de formação dos diversos agentes envolvidos na educação. Não é só professor que está na educação, né? Enfim, precisaria ter o que a gente chama de um ecossistema para a transformação da educação. Não adianta você atuar em pontos específicos. Normalmente na educação acontece isso, quer dizer, se diagnostica que há um fracasso, uma falha, não está funcionando, por algum motivo se chega a esse consenso. E alguém tem uma solução, que é uma solução, e é a tal da bala de prata, né? Como se, então agora a gente vai organizar um currículo, então isso vai salvar a educação, ou a gente vai fazer um exame nacional, isso vai... Não, não é isso. Né? Você precisa de todo um ecossistema novo para efetivamente transformar a educação no sentido não só da sua qualidade, mas da sua contemporaneidade. Né? O modelo da escola que a gente tem hoje já é um modelo antigo e é um modelo que sofreu muito poucas alterações com o passar do tempo, né? Sobretudo no ponto de vista, a gente está lidando com jovens. Os jovens hoje são pessoas diferentes do que nós somos. Eles são pessoas conectadas o tempo todo, eles pensam de forma diferente, eles se relacionam de forma diferente entre eles e com o mundo, com o conhecimento. Então, esse formato da escola, que é a escola que a gente estudou, não atende às necessidades do jovem de hoje, da criança, do adolescente. É mesmo preciso haver uma transformação, mas essa transformação não virá a partir de um modelo pronto, a partir de uma ideia genial, a partir de alguma coisa que se dissemina. Tem que vir pelo debate, pela construção coletiva, né? No outro bloco você mencionou o movimento das ocupações, né, dos secundaristas. É um excelente exemplo, um excelente caminho que os estudantes mostraram para toda a sociedade, não só para quem atua no campo da educação. Ocupar o espaço público e debater. Como que ele pode ser meu? Eu me responsabilizo pelo espaço, pelo cuidado, e eu me comprometo com esse espaço público e com a agenda desse espaço. Se esse espaço é voltado para a minha educação, para a minha aprendizagem, o que deve acontecer aqui para que isso se efetive e como eu posso colaborar? Então, inclusive, eu acho que agora, como ontem aconteceu, né, essa paralisação, em algumas escolas, muitas escolas, eu tive notícia no Brasil, os professores não pararam, não foram para as manifestações, mas pararam a escola e fizeram também momentos de debate o dia inteiro sobre o assunto da Previdência e outras pautas importantes. É isso, a escola precisa ser um espaço de debate das questões que estão aí colocadas e que façam sentido para as pessoas. E isso só vai acontecer mesmo com um grande movimento nacional. Bebel, queria te ouvir nisso também. Eu estou vendo aqui na gravação que enquanto a gente está falando aqui, está rodando imagens da paralisação de ontem, inclusive algumas imagens do drone da TVT, na Assembleia dos Professores, ali na Praça da República, aqui em São Paulo. Então vocês vão vendo aqui alguns flashes das movimentações de ontem. Bebel, eu queria que você avaliasse essa proposição do Ian, né, do Ian Queiroz. Como transformar a educação? Ele diz, como fazer uma transformação mais profunda da educação, né? Eu acho que a gente até começou. Eu não acho que a gente começa da estaca zero. Nós começamos com as conferências todas. Foram chamados, né? Nossa,
Se nós imaginarmos que nesse país, tanto em 2013, depois 2014, quando a gente teve a Conferência Nacional de Educação, antes até, né? Eu imagino que a gente começou ali um novo modelo de como se produzir política pública de educação, né? Que era através da conferência, porque aliás as CBS, que eram as antigas Conferências Brasileiras de Educação, elas não eram de dentro do Estado. O nosso avanço foi que o Estado chamou para si, naquele momento dos governos Lula, governo Dilma, né? Para dentro desse, não, nós queremos debater educação e vamos ver o que é que vocês têm de... O que vocês trazem para nós como acúmulo. Então tem um começo aí, né? E como é que nós vamos poder fazer desse começo, que é... O resultado foi o possível dentro da conjuntura que estávamos, né? Do Plano Nacional de Educação e, no caso de São Paulo, o Plano Estadual da Educação, como a partir disso, essa pauta, ela se concretiza, ela não pode ser esquecida, né? Como é que a gente pega o tripé, formação, né? Valorização, gestão democrática e estruturado pelo financiamento da educação, faz acontecer a educação. Eu acho que a linha é essa. Não tem muito o que você recomeçar, porque se você recomeçar, o que vai acontecer é que nós vamos sair da estaca zero nunca, né? Então, eu acho que a gente tem um ponto de partida muito forte, que é essa questão que não está tão distante, ela é recente, ela está estancada, porque foi fruto de um golpe, e a educação foi a que primeiro sofreu o golpe, né? Veja bem, começou com o quê? A escola sem partido começa com a PEC sem partido, com a PEC 55, sim, no congelamento. Mas depois já tramita com muita rapidez escola sem partido, tá certo? Reforma do ensino médio, né, de uma forma que vai minimizar, porque o filho da classe trabalhadora, né, os filhos desta, vai ter currículo mínimo, a gente chama currículo mínimo, mas aí dizendo claramente para a população, o currículo mínimo é menos disciplinas para os alunos dos seus filhos estudar. Quais? Aquelas que os formam para cidadania. Qual? Educação física, sociologia, arte. Filosofia, educação artística, educação física, porque são aquelas que dão, né, uma certa relação, né, com outras. Então, isso aí tende, nesse período curto, olha, veja bem, o que foi feito em menos de um ano com o golpe, quem foi que pagou? A educação. Por isso a educação parou ontem. Ela sentiu o golpe. Ela está sentindo o golpe de todas as formas. O financiamento, a questão da alteração da lei das partilhas, o projeto de lei do pré-sal, que o Serra colocou no Senado. Então, nós tivemos uma perda assim muito grande. Então, nós temos que pegar a pauta, que é nossa, e não perder de vista. A pauta nossa vamos implantar, vamos fazer pressão, porque nós temos uma pauta, é o Plano Nacional de Educação. E aqui nós conseguimos, inclusive, por pressão nossa, dos professores e também dos alunos, fazer com que virasse da mesma forma aqui. Você pegar o que está no Nacional e aqui, nós conseguimos resgatar quase que tudo que está. Então, eu acredito que a gente vai ter que fazer isso. Não pode reinventar a roda no momento que é isso que quer que se faça mesmo, né? Ah, não deu certo, então vamos abrir um amplo... Não, vamos abrir um debate, sim. Sim, mas para continuar o processo... Para implantar, isso. Eu acho que os professores deram um passo à frente, eu vou até aproveitar para dizer porque eu acho, porque com o dia de ontem, o secretário já chamou as entidades do magistério, né, então uma comissão paritária, para discutir a implantação da meta 17 e o número de alunos por salas de aulas. Eu posso até dizer assim, a população pode até dizer para mim, mas isso é conversa para boi dormir, não interessa. Nós vamos dar o tom para isso aí. Nós vamos ocupar a praça. O dia que tiver reunião, nós vamos encher a praça e dizer, não, fica aí, porque nós vamos trazer o resultado da reunião. Se não for, nós vamos intensificando, porque não pode dar paciência, não pode dar sossego.
Não pode. Esses caras não podem ficar sossegados com as coisas que fazem, porque é injustiça com a população. É injustiça com os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras deste Estado e vou falar do país. Claro, né? Então, eu acredito que o dia de ontem demonstrou isso também. Esse conjunto, além da reforma da Previdência, mas essa questão toda aí, poxa, não dá para começar do zero. Nós já fizemos. A gente Vamos tem implantar. acúmulo, tem um monte de tem coisas acúmulo. que estão aí, é verdade. Vitor Murano Pereira, de como se lida com a participação dos alunos nessa luta? Como poderia ser feito esse trabalho de esclarecimento, envolvimento deles, quando se tem greve geral da educação? E por isso, a reação dos alunos já é esperada? É exatamente essa questão, né? Eu concordo que o Plano Nacional de Educação é uma excelente plataforma mínima a partir da qual a gente continua a luta. Mas as conferências foram basicamente dos trabalhadores da educação, os pais, as famílias, os estudantes. O brasileiro não tem notícia, não sabe o que está lá no Plano Nacional de Educação. Então, eu acho que tem um trabalho político mesmo de se fazer, de se divulgar, de incluir mais. De incluir, para que haja uma luta para que ele se efetive. Né? Enquanto não há uma luta, vai acontecendo isso. Né? Não, as metas não vão sendo cumpridas e ninguém está muito se importando com isso. Né? Ninguém vai para as ruas porque as metas do Plano Nacional de Educação não foram cumpridas. Então, tem ainda esse processo de envolver, sim, os estudantes e as famílias nessa luta pela qualidade da educação e construindo junto o que é a qualidade da educação. Né? Eu acho que esse debate também está muito esvaziado, fica dado como sinônimo que qualidade da educação é uma nota num determinado índice, uma coisa absolutamente distante, que não faz sentido. Então, as pessoas... A escola é o equipamento público que está mais espalhado pelo país todo. É o equipamento público que a população acessa todos os dias. Se não é a pessoa diretamente, é o filho dela, é alguém da família dela. Então, ela tem essa tarefa de justamente trazer as questões políticas para a população. Né? Tem que assumir essa tarefa. Né? Daiane Ponte pergunta o seguinte: gostaria da opinião das convidadas sobre a reforma do ensino médio. Um ponto conflitante que percebi foi a proposta de educação em tempo integral. Mas, se a PEC 55 for aprovada, e foi, né? E o Fundo Solidário, que deveria gerar investimentos para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, foi extinto, de onde então virá esse investimento para ter educação integral? Uma outra questão é, sobre o próprio PNE, Plano Nacional de Educação, as metas ainda terão validade apesar dessa nova estrutura do ensino médio? Ou seja, na medida em que o governo atual faz reformas, propõe alterações na legislação vigente, na estrutura dos nossos sistemas de ensino, não se cria um descompasso em relação ao PNE? Eu só quero, com muito respeito, Helena, eu fiz parte do Fórum Nacional de Educação e participou aluno e pais também. E todos os setores empresariais, não porque eles, mas que tinha que participar, porque se tratava de uma política de Estado e não poderia ficar. Então, é importante ressaltar isso. A UBS, a UNE participou da formulação. Tanto que as perguntas, eles exatamente pegam a questão do financiamento, eles pegam essas questões, assim, que elas são estruturantes, né, da educação, que faz a educação acontecer. Agora, Bebel, não tem uma coisa das lideranças, dos movimentos organizados, inclusive dos estudantes, você falou UNE, UBS, por exemplo, esses estão muito ativos. Agora, a população, na média, participa pouco, não é só da educação, é em sentido geral. E na educação, talvez tivesse que ser mais, de algum modo, mais implicada nesse processo. Tá, mas eu pergunto para você o seguinte, se eu tenho como resposta 2015, né? Os alunos ocupando escola, não é uma forma de que eles percebem que... Não, agora sim, né? O movimento secundarista sim, tá, né? Tá, mas eu não estou só falando dele, porque tem um secundarista que é um movimento, mas também tem os que não estavam organizados em nada. Então, mas eles não estavam reivindicando o Plano Nacional, quer dizer, eles tinham uma luta específica, eles tiveram sucesso. Eles voltam a se organizar por causas específicas. Mas ficaram lutando por mais recursos para a educação. Quando você usa isso, você não usa o termo técnico do Plano Nacional. É verdade. Mas o mais recursos para a educação, na qualidade de ensino,
Não, e outra, na medida em que se organiza, ainda que seja por outra pauta, começa a entrar no debate da educação. Eu não estou querendo acomodar a discussão. Eu acho que ela tem que ser amplificada, provocada. Não acho que ela tem que ser acomodada, tem que ser provocada. Eu sou uma provocadora, né? Eu provoco o governador e provoco também a população e os professores, isso. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, eu acredito que nós, junto, no caso, os professores, podem perfeitamente dar aulas públicas, enfim, fazer mil coisas. Agora, o que acontece com esse profissional diante disso que eu passei da vida dele? Você acha que o professor, gente, tem condições de... Não tem. Então, nós vamos ter que pegar aquilo que está no nosso alcance. Nós somos uma categoria privilegiada do ponto de vista de você estar interrelacionado diretamente com o aluno e a população 200 dias letivos. Direto ou indiretamente. Diretamente porque eu estou com meus alunos e indiretamente porque eu posso falar com o pai do aluno através do aluno, chamando-os para as escolas. Talvez o grande movimento, né, seja, e isso a POS está pensando, por isso a gente está, né, fazendo um debate, por exemplo, na reforma do ensino médio, quando a menina pergunta, essa coisa da educação integral, eu quero ouvir depois a Helena, mas eu não acho que tem que ter tempo integral em ensino médio. Ensino médio, para tempo integral, teria que ser nas séries iniciais, na intermediária, ainda por adesão, porque, veja bem, quando o Brizola fez os Brizolões lá no Rio de Janeiro, os CIEPs. Os CIEPs, aliás, que foi um sucesso, em parte, mas depois houve o quê? Uma evasão. Porque você lida com uma realidade de Brasil, e agora estou indo para o ensino médio, que há uma disparidade social ainda muito grande. Esse menino trabalha. Então, ou ele opta pela escola, ou ele opta... pelo trabalho. Pelo trabalho. E ele vai optar pelo trabalho porque ele ajuda no sustento escolar. Eu fui aluna trabalhadora. E se não tivesse o ensino médio noturno para mim, eu não ia poder trabalhar. Tá certo? Então, esse é um fato. Agora, a grande contradição que eu acho entre o ensino médio e o tempo, eles falam assim, bom, para você ampliar as horas, porque o ensino médio, as horas é a partir de já, portanto, o ano que vem, 1000 horas, né? Mas reduz o número de disciplinas. Porque quando está dito que é para os sistemas, tá, escolherem até 2 áreas do conhecimento, o que são áreas do conhecimento? Conjunto de disciplinas, por exemplo. Você pega comunicação, linguagem. Códigos de linguagem. Então, tem português, matemática, inglês, educação artística, educação física, né? Educação física e educação artística tá fora, tá certo? Não vai ter, então, quer dizer, e são 2 áreas que ele vai escolher. Então, e aí tem um conjunto das outras. Aqui no estado de São Paulo, nós vamos sofrer a seguinte questão. Nas áreas da natureza, nós temos física, química, biologia. É o que falta de professor. Então, o que é essa reforma? Tacanha. Para não dizer um termo que eu tenho vontade de dizer, mas ela é tacanha, né? É o seguinte, ele está dizendo o seguinte, nós inventamos uma reforma para resolver o problema do aluno? A qualidade? Não. Para resolver um problema do sistema que não teve a capacidade de formar professores e nem valorizá-los para que eles quisessem ser professores dessas disciplinas aí, porque são cargas horárias mínimas e ele tem que pular muita escola para dar aula. Por exemplo, física são 2, química são 3, né, diferente. Agora, você veja aqui, português, matemática e língua inglesa, eles vão ter, quer dizer, o primeiro ano tem igual para todo mundo. Depois, a partir do segundo ano, português, matemática e língua inglesa. E aí ele diz que o menino vai escolher, mas não vai escolher. Sobra para ele 2 áreas do conhecimento. E aí, como é que faz? Não escolhe. E o que eu chamo de contraditório é que aumenta o tempo da aula, da duração, 1000 horas, caminha na perspectiva do ensino médio, até 5 anos, 1.400 horas, ok? Só que reduz o número de disciplinas. Então, o que o professor vai fazer na sala de aula? Vai plantar a bananeira, porque tem a ver com o modelo de escola, não cabe esse aluno que está aí. Vai plantar bananeira, não tem outro jeito. Não tem o que fazer. Né? Então, é uma coisa para inglês ver, não vai acontecer.
entendeu? Deixa eu perguntar, só para a gente, nosso tempo está acabando, para a Helena responder aqui para o Jânio Lopes. Além de todos os problemas sociais, econômicos e políticos, de interesses contraditórios, enfim, qual a responsabilidade dos professores na formação das novas gerações? O que é o papel do professor? E diante desse... Pergunta difícil, né, Jânio? Coisa que precisaria de um novo programa. Mas, de todo modo, pelo menos uma palavra para ele aqui. Que os professores... Que papel que eles jogam na nossa sociedade e por que eles são tão desvalorizados, então, né? Se eles jogam um papel tão importante, por que a gente não os valoriza? Pois é. Eu acho que o papel do professor seria extremamente importante, seria nevrálgico para a nossa sociedade, do ponto de vista dele ser o adulto em contato com o jovem, com a criança e com o jovem. Qual que é o papel preponderante de um adulto em contato com a criança e com o jovem? Em primeiro lugar, exemplo. O exemplo de conduta, né? A forma como o adulto se comporta é um espelho para o jovem. Ele vai se espelhar no adulto. Se o adulto é respeitoso, acolhedor, educado, se ele cuida do coletivo, se ele se responsabiliza pelo bem comum e tal, esse é um espelho para o jovem. Portanto, papel fundamental. O que a juventude hoje mais precisa? De bons exemplos, né? O segundo papel fundamental de orientador. Aquilo que a juventude precisa é de orientação, né? Aquilo em relação à sua própria vida, seu projeto de vida, em relação a estar no mundo, em relação ao que ele quer realizar para si, para a sua comunidade, para a sua coletividade. O problema é que o professor é esvaziado desses dois papéis. Ele é colocado para dar uma determinada aula de uma determinada disciplina num determinado horário para uma quantidade imensa de alunos que ele mal conhece. Então, se ele mal conhece, porque ele tem que ficar indo em várias escolas, porque ele entra 32 vezes em sala durante a semana, como é que ele vai saber quais são os alunos pelo nome, conhecer a sua realidade, poder desempenhar esse papel fundamental? Então, e esse papel de professor de uma determinada matéria, que entra em aula e dá um determinado conhecimento por um período muito limitado de tempo, está se esvaziando com as novas tecnologias, os jovens estão indo atrás desse conhecimento de outras formas, enfim. Então, vai mesmo desvalorizando o papel do professor, a sociedade vai desvalorizando o papel do professor e é uma perda imensa para a sociedade toda, né? Então... Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, Bebel, Helena, você que nos acompanhou até aqui. Vocês viram que essa conversa é importante, 1 hora de programa é absolutamente insuficiente. Eu acho que essa questão, né, da educação, que abre muitas outras, do ponto de vista tanto do que o que deve ser, o que precisa ser uma formação democrática, com maior participação de todos os segmentos envolvidos com a educação, professores, gestores, população, famílias, estudantes, enfim, é algo que o Brasil tem que se debruçar, sem imaginar reinventar a roda, como disse a Bebel, tem um acúmulo, tem propostas, tem formulações importantes que precisam ser levadas adiante e que são, digamos, plataformas que podem nos levar a outros níveis de qualidade, a melhores níveis de qualidade, se a gente não detoná-las, quer dizer, se a instabilidade política, a instabilidade econômica, a instabilidade institucional que o país vive, não jogar o bebê com a água do banho, né? A gente voltará a esse tema muitas vezes aqui, é um compromisso da TVT, um compromisso do Melhor e Mais Justo, e a gente se encontra, claro, como sempre, aqui na internet a qualquer momento, ou então na próxima quinta. Forte abraço.